Olá, Olá. prazer. A noite é nossa. Garçom, venha cá e traga, como é que é? E sirva muito bem a visita. E sirva muito bem a visita, é isso mesmo? É, tá bom. Tá, é bom. Eu não lembro dessa música. Eu Ai, tinha grande latino, uma. né, Eu tinha gente? birra dele por causa do Renato Ingrata. Eu fui chamada de ingrata tantas vezes Eu que eu imagino. meio que tenho um bloqueio, assim, das letras do latino. Ai, gente, eu não sei se eu já comentei aqui no podcast, mas eu me lembro claramente de ter uns 8 anos de idade. Eu e a minha prima fomos da banca de jornal da Praia Grande para comprar fitas que a gente pagou, acho que fitas cassete, que a gente pagou acho que uns R$ 8, se não me engano, na época. Era dinheiro? E era dinheiro. É, e eu comprei uma da Angélica e ela comprou a do Latino. E daí eu gostei tanto da do Latino que eu pedi pra ela e ela deixou comigo a do Latino. Oh, que fofa te dar esse presente. Essa fita cassete do latino. Pois é, essa fita cassete da Angélica e do Latino eu tive por muito tempo. Ai, gente, que Que treva, né? situação. Que situação. Gente, qual que foi o seu primeiro CD ou sua primeira fita cassete? Ou o seu primeiro vinil, se você é dos Patramothers mais antigos? Meu primeiro CD foi aos 12 anos, o Millennial do Backstreet Boys, que eu comprei no supermercado Big de Porto Alegre, Nossa, o meu foi o com Backstreet Back. R$ 12. Não, ou foi das Spice Girls. Agora eu não lembro se foi das Spice Girls ou dos Backstreet Boys. Mas eu acho que foi dos Backstreet Boys, acho que das Spice Girls eu gravei uma fita de uma amiga que tinha comprado CD. Olha. Foi isso. Eu gravei o dela, aquele primeiro das Spice Girls, o que Wanna Be, a Hum. primeira música. E aí o Backstreet Back eu comprei na Ideal Discos, em Pirassununga. Grande Ideal Discos, Grande Ideal patrocinando Discos. esse vídeo de hoje. Mentira, não tá não. Mas Não tá. poderia. Mas poderia Ideal Discos de Pirassununga ou a banca de jornal da Praia Grande, que Você continua lembra lá que na. banca que era? Não, mas é o mesmo cara e eu acredito que ele ainda esteja lá, na Praia da Aviação. Aí. Ele tava lá, gente, eu não sei se ele vendeu aquela banca, mas aquela banca, olha, sobreviveu naquela Praia Grande uns 20 anos. Se você estiver nos ouvindo, dono da banca de jornal da Praia Grande, se você for Já- conectado, se você já- gostar de um true crime, aí, podemos te Eu, patrocinar. Quer dizer, eu você sou a pode nos pessoa que patrocinar. trava as coisas na sua banca, lembra de mim? Lembra da menina que comprou a fita cassete da Angélica por R$ 8? Você pode patrociná-la hoje. Ah. Ai, gente, então. Conta Então, aqui nos comentários pra gente. Mas, gente, conta. Qual foi o seu primeiro CD, o seu primeiro vinil? Conta pra gente. conta pra gente. E assim, gente, eu não sei se vocês sabem, mas na verdade, esse podcast, este canal no YouTube, não é sobre a Angélica ou sobre o latino ou sobre coisas pop, na verdade. Não. Esse é um canal de true crime onde a gente debate as coisas, os crimes reais, com uma pitada de humor, uma pitada de leveza. Então a gente começa assim um pouco mais leve, porque a gente fala de coisas pesadas e a gente gosta de começar mais leve, assim, entre amigos. É, como se fosse uma conversa de bar, gente. Se é um formato que Isso. você curte, se inscreve aqui, curte o vídeo, dá uma comentada para nos ajudar. É É, super importante curtir, se inscrever e tal, pro algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante para sugeri-lo para os seus amigos e para outras pessoas que têm o seu perfil. exato. E a gente às vezes fala de celebridades. Assim, A gente a fala gente de coisas pop quando tá é, ligado a true crime, quando tá ligado inclusive. a trevosidades de maneira geral, assim. Então. E Cate hoje, Torres, né? Cate Torres a gente falou. Cate Torres, uma grande série aqui no canal. Sim, uma Uma grande grande série. saga. Uma grande Katia saga. Luz. Foi uma saga, acho que deu uns 4 Eu vídeos. acho que deu uns 3 ou 4 vídeos. A gente falou do Cabeção de Malhação, a gente já falou de André Surak, Verdade, é verdade. A gente já falou do da Jared Leto. a gente já falou do Jared Leto, a gente já falou da Balenciaga, a gente já falou da Gangue do Palhaço.
Sim, gente, a gangue do palhaço, isso já aconteceu. Da galinha Rafinha, A galinha Rafinha. grande nome da cultura popular brasileira. A gente Popopó, já popopó. Esse é o meu momento cosplay. Eu já fiz cosplay também da Regina Roca, aqui É uma vez que eu tava verdade. gripada. Falamos de coisas pop. E hoje, Renata, eu vou te falar sobre a Francine Joy Drescher, mais conhecida como a Fran Fine, da série The Nanny. Ela é a babá? Ela é a babá, a Fran Fine. Meu Deus! Sim, ela que fala com aquela voz assim, sabe? Que ela tem essa voz. Que ela fala, Mr. Sheffield. Eu acho que eu nunca vi The Nanny. Gente, a gente precisa parar essa gravação neste momento para que Renata assista as 6 temporadas de The Nanny e a gente volta assim que ela terminar. Gente, The Nanny, eu amo The Nanny. E, tipo, The Nanny é um... Eu acho que tem muita gente gay, The Gays and the Days, que adoram The Nanny, porque ela era maravilhosa. Ela era um... Sei lá, ela era toda... Ela era a glória de Modern Family da nossa geração. Tá. Sabe, ela era toda vravravrum, assim, toda super positiva, super engraçada, super sexy, sem ter medo de ser sexy, sem ter medo de ser engraçada, silly, sabe? Ah, gente, não confunda The Nanny com o Super Nanny, tá? Não era a mulher que falava pros outros como educar as crianças. Não, gente, The Nanny era uma série que foi transmitida pela CBS de 93 a 99 e ficou bem popular no Brasil. Muitas crianças meio gays, que nem eu, adoravam. Eu adorava tudo da série. O figurino da série é maravilhoso. O mordomo é um inglês extremamente irônico, sarcástico, que destrói a mulher que trabalha com o patrão o tempo todo. A Cici. É muito engraçado. Eu adorava aquela série. Eu via na TV a cabo. Eu não sei em que canal, mas eu lembro que eu via no final da tarde, assim, sabe? Era The Nanny e Seinfeld que passava e eu via no final da tarde. Eu adorava, eu achava o máximo, assim, eu achava tão aconchegante tomando aquele cafezinho, sabe, com pão. Eu tô pensando se eu lembro que canal que era, mas acho que não. Então, eu não lembro. É maravilhosa. É, Ela tem aquela voz bem característica e ela tem essa personalidade super assim, sabe, Vibrante. vibrante, super alta, assim, super, né? E uma coisa engraçada é que no início da carreira dela, ela fez um esforço grande para conseguir falar mais normal, para tirar aquele sotaque do Queens e aquela voz estridente que ela tinha. E daí ela foi para um fonoaudiólogo, para um profissional, né, um speech therapist, e para perder essa voz anasalada dela, e ela conseguiu. Ela conseguiu falar normalmente. O problema é que a essa altura da carreira dela, as pessoas só queriam contratar ela por causa da voz engraçada, porque ela chamava tanta atenção, era uma coisa tão original que ninguém nunca tinha visto, que era a marca registrada dela. E depois que ela começou a falar normal, ninguém contratava ela. Oh, É igual a Sofia Vergara, na verdade, ela é loira, você sabe? sim. E ela É, pinta o cabelo de preto, porque antes ela, como loira, ninguém via ela como uma pessoa latina. E daí ela pintou o cabelo e ela virou a Glória e ficou você vê as maravilhosa. fotos dela de quando ela era modelo, nem parece a mesma pessoa, né? Não, Não que ela porque não ela. seja linda, ela é linda de qualquer maneira. Aquela mulher é perfeita, assim. É. Mas não parece a mesma pessoa, mesmo perfil. Ela, nas fotos. Eu vou colocar aqui depois dentro as fotos dela de modelo. Ela é bem tipo garota da Califórnia, assim. Eu não falo Então, que e ela é. ninguém achava ela. Ninguém queria contratar ela porque ela parecia uma garota da Califórnia, mas a gente queria alguma coisa que representasse a personalidade latina, vibrante que ela tem. Então a gente não conseguia associar ela, a personalidade dela com a. Enfim, gente, quando você tenta ser como todo mundo, você se ferra. Seja você mesmo. A Fran nasceu em 1957 em Flushing, no Queens, em uma família judia, assim como 100% do Queens.
No ensino médio, ela conheceu o marido, Peter Mark Jacobson, e os dois se casaram em 87. Ele escreveu, dirigiu e produziu a série The Nanny, que foi altamente baseada na vida real da Fran. Porque a vida real dela, como eu falei, ela cresceu no Queens, em Flushing, Queens, de uma família judia. E a Nanny, a Fran Fine, ela morava no Queens e ela vira babá de uma família da alta sociedade em Manhattan. A ideia da série foi da Fran. E eles estavam casados, e daí ela falou: olha, eu acho que a série deve ser isso, isso e isso. Uma mulher que é demitida de uma loja, e ela vai e aceita o trabalho de babá para cuidar de 3 crianças de classe alta. E daí o marido dela gostou da ideia e, como eu falei, escreveu, dirigiu e produziu. Ela teve a ideia da série quando ela estava visitando uma amiga dela, uma tal de Twig. E a Twig estava trabalhando durante o tempo todo que ela estava em Londres, visitando a Twig. A Twig estava trabalhando. Então, a Fran ficou fazendo companhia para a filha de 12 anos da Twig. E foi aí que veio a ideia de falar como que uma pessoa do Queens fala com essa criança que é super posh, que é super nasceu em berço de ouro. Essa interação entre as duas foi o que deu a ideia da série The Nanny. A série foi um sucesso de crítica e de público, e a Fran conquistou muitos corações pelo mundo, muitos corações gays. E ela conquistou também 2 Emmys, um em 96 e um em 97. Em 1999, ela e o Peter se separaram, e em 2000 ela foi diagnosticada com câncer, o que forçou uma operação para retirada total do útero. Foi uma coisa bem traumática. Sobre o casamento e o divórcio, ela fala o seguinte: nós nos conhecemos quando tínhamos 15 anos e ele viu a palavra estrela escrito em mim. Somos uma grande equipe criativa. The Nanny era nosso bebê. Nós nos divorciamos no ano em que o show terminou, porque ele descobriu que era gay. Foi interessante, porque embora ele fosse gay, era ele que estava um pouco bravo por eu ter deixado ele. Dá para acreditar? Um dos pontos positivos do meu câncer foi que reacendemos nossa amizade. Ele ainda é minha alma gêmea. E eles dão várias entrevistas juntos no TikTok. Ela faz vários vídeos falando que ela, que ela acabou de... Porque ela é solteira, hoje em dia ela se divorciou 2 vezes. E ela fala que, ai gente, não sei por que vocês falam que eu sou uma solteirona, eu acabei de voltar de um cruzeiro cheio de homem. E daí é alguém perguntando, é um cruzeiro gay com seu ex-marido gay? É. Mas é um cruzeiro cheio de homens. Mas ó, é um privilégio, você pensa, é tão difícil você conseguir manter uma amizade assim, depois de um divórcio, né? Então eu acho que é um privilégio ela ter conseguido manter a amizade. Eu acho que diz bastante sobre os dois, né? Então, pelo que ela fala, ele descobriu que ele era gay. E ele nunca tinha pensado nisso. Ele descobriu que ele era gay. E ele Não até é estranho. falou... É muito estranho. E eu vou chegar onde, por que ele descobriu, mas ele falou que ele foi super honesto com ela. E ele falou, olha, desculpa, eu não sei o que isso significa pra mim, mas eu prometo que eu nunca vou fazer nada com homem. Eu prometo pra você que eu vou sempre estar com você e que eu não vou me separar. E daí ela falou, não, amado, não é assim. Você tem que viver sua vida, a gente... Sim. E vai dar tudo certo. Então ela que meio que empurrou encerrou ele, a relação, falou, né? olha, vai viver sua vida do jeito que você tem que viver. Me lembra um pouco Grace e Frank. A Frank Sim. com o marido. Sim. A amizade, né? Não a forma como... Enfim, depois dessa operação, ela escreveu um livro e fundou uma organização sem fins lucrativos chamada Cancer Schmancer. O que é maravilhoso, porque, tipo, Schmancer é, tipo, quando você quer fazer pouco caso, quando você quer... tipo, sabe? Quando você fala, por exemplo... I'm so... tipo, quando você fala, aquela pessoa é fancy. E alguém fala, fancy schmancy. Tipo, sabe? Sim. Tipo, brincando, assim. Olha, fancy schmancy. E ela fez esse negócio, tipo, cancer schmancer.
Essa organização sem fins lucrativos ajuda mulheres a identificar os sinais de câncer e conseguir um diagnóstico ainda na fase 1, porque ela, por anos, ela foi diagnosticada errado e ela, no final, estava tão avançado que ela teve que retirar completamente o útero. Então, hoje ela ajuda mulheres a Não identificarem o passarem câncer. pelo que ela passou, né? Pois é. Bem, a Fran, ela teve há pouco tempo nos noticiários, né? Todo mundo conheceu muito da vida dela ultimamente, porque ela é presidente do SAG-AFTRA, que é o sindicato que representa atores de cinema e televisão, jornalistas, radialistas e outros profissionais da mídia. Esse sindicato teve em greve por vários meses em 2023, junto com o sindicato que representa os roteiristas, para reivindicar melhores contratos para os atores no que diz respeito a pagamento, principalmente em relação aos serviços de streaming, porque empresas como a Netflix ganham bilhões, entendeu? Eles produzem aquela série que eles vão ter os direitos daquela série para sempre, e os atores, os roteiristas ganham uma micro fração daquilo. Então, eles estavam reivindicando melhores pagamentos, melhores contratos e... É justíssimo, né? Porque vamos lembrar que a maioria dos roteiristas e dos atores não ganham milhões de dólares ou trabalham todo ano igual o Leonardo DiCaprio, entendeu? A maioria trabalha, tipo, um pouco aqui, um pouco ali, ganha muito menos. E tem ator que fica um ano sem trabalhar. Essa greve também estava reivindicando o uso de inteligência artificial nos sets de filmagem. Por quê? Porque os estúdios, hoje em dia, eles querem literalmente substituir atores e roteiristas com inteligência artificial. Eles querem que os atores gravem expressões faciais e reações pré-planejadas, assim, pré-construídas, situações pré-construídas, e depois a inteligência artificial meio que CGI meio que faça todo o resto e faça o filme inteiro. E eles dão todos os direitos de imagem para os estúdios. Tipo, é absurdo. E tem várias séries e coisas utilizando inteligência artificial ao invés de roteiristas, o que é absurdo. Isso eu não sabia. Dos atores eu sabia, dos roteiristas não. Sim, eles querem substituir, eles querem ter menos roteiristas, usar um chat GPT da vida e depois pedir para um roteirista ir lá e verificar se tá bom o suficiente, sabe? É bizarro, gente. Enquanto isso, os robôs estão fazendo arte, a maioria da população ainda trabalha em fábrica e sweatshops, né? Então é bizarro. Esse é um episódio de Black Mirror. A Fran, como ela é presidente do sindicato, ela liderou essa greve e ela foi muito elogiada e também muito criticada, o que faz parte de qualquer negociação, qualquer jogo político, né? E agora você deve estar se perguntando, Renata, por que você está falando da Nanny num canal de True Crime, Natália? Eu confesso, eu tava me perguntando assim, gente, eu espero que não fique ruim, porque por enquanto eu tô gostando muito dela. Vai ficar ruim. Oh. Infelizmente, gente. Porque assim, a vida da Fran, infelizmente, não é só sucesso e alegria. Antes dela ser a Fran Fine, antes dela ser a The Nanny, em 1985, a Fran, o Peter e uma amiga do casal estavam na casa deles jantando. Nisso, a casa dela foi invadida por 2 homens armados, completamente desconhecidos por todos os 3. Assim, ninguém. Não foi. Foi 2 randômico, 2 pessoas aleatórias, que simplesmente arrombaram a porta do nada e fizeram os 3 de refém. Eles amarraram o Peter, a Fran e a amiga e violentaram a Fran e a amiga na frente do Peter. Algumas fontes falam que o Peter estava vendado, mas ele estava muito próximo do que estava acontecendo com a esposa dele. A esposa e amor da vida dele. A Fran diz: é realmente difícil. Eu senti como se eu tivesse quebrado em 1 milhão de pedaços. Me lembro de uma vez que estava em um restaurante com o meu gerente, talvez. Com o meu empresário, né? Mas estávamos almoçando
e um ajudante de garçom deixou cair uma bandeja de utensílios que fez um barulho alto, e eu literalmente pulei da cadeira e gritei. Todos no restaurante olharam para mim. Você realmente fica nervosa o tempo todo. Não é você mesma. Levei pelo menos 1 ano antes de me sentir perto de ser quem eu era. Logo em seguida que tudo aconteceu, porque eu acho que também teve aquele negócio de você tá tão aliviado que você simplesmente sobreviveu a um ataque daquele, porque, tipo, os caras estavam armados. Eles seguraram a arma na cabeça dela enquanto eles violentaram ela brutalmente na frente do marido. Então foi uma coisa tão, assim, traumática e ao mesmo tempo você fica tão aliviado de ter sobrevivido uma situação que você achava que você não ia sobreviver e é uma coisa tão randômica que não tá no seu... Eu acho que seu cérebro não sabe lidar com aquilo porque foi tão randômico. Foi dois caras randômico. A maioria do abuso sexual que a gente ouve falar vem de pessoas que conhecem a vítima. E esse foi uma coisa tão violenta, tão de pessoas que ela nunca tinha visto na vida. Eu acho que o cérebro dela meio que travou. Ela era também muito jovem, né, em 85. E ela diz assim: eu nunca quis parecer fraca, então eu simplesmente enterrei isso e continuei a vida. Nos 15 anos seguintes, concentrei-me em trabalhar arduamente, em fazer todo mundo feliz. Eu estava muito ocupada com The Nanny e vivia o ar rarefeito de oxigênio de outras pessoas dizendo o quanto eu trabalhava duro e o quão boa eu era. Tipo, ela só se enterrou no trabalho. O homem que atacou a Fran era um ex-presidiário que estava livre em liberdade condicional. E, porque ela é maravilhosa e ela tem uma memória fotográfica, ela conseguiu ajudar a polícia a identificá-lo e ele foi condenado a 150 anos de prisão sem possibilidade de condicional. Ela diz que, por causa disso, ela teve um fechamento que a maioria das mulheres não tem. O que é mais bizarro é que 10 anos depois que isso aconteceu, quando a The Nanny ainda estava no ar, quando já estava no ar e ela era famosa no mundo todo, os tabloides conseguiram essa história, ficaram sabendo dessa história. E eles começaram a reportar como se tivesse acabado de acontecer, assim, a história dela como se fosse nada. Ai, que falta de respeito, né? Não, falta de respeito foi que eles começaram a ligar para os pais dela e tentaram, inclusive, falar com o homem que a atacou, pedindo para ele dar entrevista. Mano! Por sorte, ele não deu. Vai saber por quê, né? Mas talvez até ele tenha mais integridade que os tabloides. Eu não acho nem que é uma questão de integridade. Não, eu claro acho que que não. ele já deve. Ele já deve ter chegado num nível, tipo, ele já deve estar lá há tanto tempo que não lembram mais o que ele fez e ele não quer lembrar ninguém que ele é um estuprador. Provavelmente. Mas vai saber, né? É. Não é difícil ter mais integridade que esses tabloides. Não, também não. Aí a gente tem. Não dá. Estamos falando de várias pessoas horríveis. Por sorte também, nessa época, ela e o Peter estavam em terapia, porque o que ela falou foi que eles enterraram, né, esse negócio. Ela enterrou muito, ela se enterrou no trabalho. Mas quando os tabloides descobriram, ela sofreu todo aquele trauma de novo. Claro. Tudo que ela E tinha... fora a sensação de ter uma coisa pessoal, um momento íntimo, tipo um trauma, um momento extremamente dolorido e extremamente íntimo revelado pra todo mundo. Sem o seu consentimento, sem aviso. Pois, sem aviso. Então, ela falou que, por sorte, nessa época, tanto ela quanto o Peter já estavam fazendo terapia e eles conseguiram lidar com tudo. Quando o trauma voltou, eles conseguiram lidar melhor com o que estava acontecendo de novo, sabe? Com todo aquele trauma que ela tinha enterrado, ela conseguiu lidar com aquilo, porque ela fez os dois enterrarem, né? Ela não falava mais sobre isso. E vamos lembrar, né, gente? O Peter viu o amor, ouviu, pelo menos, o amor da vida dele ser violentamente atacada. O Peter sofreu muito, muito para aceitar o que tinha acontecido.
E ele fez terapia por muito tempo. E foi na terapia, foi depois que os tabloides descobriram, ele estava na terapia e tudo mais, que ele descobriu que, na verdade, ele era gay. Porque também eu acho que isso deve ter, essa violência tão grande, deve ter meio que despertado certos sentimentos que ele também tinha enterrado, coisas que ele não entendia sobre a orientação dele, mas foi na terapia que ele descobriu que ele era gay. A Fran, ela liga o estupro, porque a organização dela, e é uma coisa que ela acredita piamente, que câncer ou outras doenças, e tem alguma pesquisa científica que dá baseamento para o que ela está falando, que esse tipo de doenças autoimunes, por exemplo, elas estão ligadas a como você vive de forma geral, não só a químicos que você é exposto ou genética, mas como você vive de forma geral. E tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece no seu psicológico, gera algumas doenças. E ela liga a violência que ela sofreu, o trauma dela e como ela lidou com isso, com o câncer que ela teve em 2000. Ela diz que ela acha que não é coincidência que ela acabou tendo um câncer bem no útero. E ela diz: foi estranho e meio poético que meus órgãos reprodutivos, entre todas as outras coisas, tivessem câncer. Mas também foi uma afirmação incrível de que a dor chega exatamente no lugar certo do corpo se você não sabe lidar com ela. Como eu não estava prestando atenção às minhas próprias vulnerabilidades, minha dor da violência se alojou no meu útero. Ninguém mais ao meu redor tinha câncer. Foi um despertar rude. Hoje em dia, com a organização dela, ela diz que, com o trabalho que ela faz com todas essas mulheres, ela diz que ela finalmente conseguiu transformar a dor dela em um propósito de vida. E ela e o Peter continuam bons amigos. E essa é a história da Fran Drescher. Eu amei. Agora eu quero assistir The Nanny só pra conhecê-la. Mano, você tem que assistir The Nanny. É maravilhosa essa série. É maravilhosa. Aliás, eu vou assistir de novo. Muito que bem, eu vou assistir, assim, nossa, eu não conhecia nada, assim, eu gostei muito. É uma puta história de superação, sabe? É uma super, assim... E eu pensei muito na Holly Dunn, que a gente fez um episódio também sobre ela sofreu uma violência sexual, assim, de uma pessoa randômica, e ela teve dificuldade de se relacionar, inclusive de conversar com outras vítimas de violência sexual, porque, como eu falei, normalmente a violência sexual acontece de uma pessoa que você já conhece ou que está próxima de você. E quando alguma coisa tão violenta e tão randômica, são tão poucos casos que as vítimas têm dificuldade de se relacionar com outras vítimas, sabe? Porque Sim. elas não é uma história comum, é uma história muito diferente. E é isso, mas ela é maravilhosa, ela viveu a vida dela maravilhosamente, tá aí ainda sendo presidente do sindicato, peitando os estúdios de Hollywood, ajudando outras mulheres, escrevendo livro, sendo maravilhosa e indo em cruzeiro gay com o ex-marido. Ai, maravilhosa, adorei. E essa é a Fran, gente. E se você não Nossa, viu The Nanny, por favor, vai ver The Nanny, gente. Não sei o que você tá fazendo com a sua vida ainda. nossa, muito obrigada por trazer esse caso, dona De Natália. nada. She's the lady in red when everybody's Ah. wearing tan. Ah. Vamos ver The Nanny. Tchau! Tchau.